queridos irmãos e irmãs, caros amigos. Eu sou o Padre Jackson Henrique da Silva, vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Vila dos Itens, Santo André, região Santo André Leste. Iniciamos o nosso programa Verbo, a Palavra de Deus, da Diocese de Santo André, programa transmitido na TV+, por podcast, rádios e mídias sociais da Diocese de Santo André. Hoje, 18 de janeiro de 2024, segunda semana do tempo comum, esta é quinta-feira. Então que nós hoje possamos nos colocar diante da Palavra de Deus, que mais uma vez quer nos ensinar, quer nos modelar, quer nos fazer enxergar a presença e o ensinamento de Deus em nossa vida. O Evangelho que hoje nós vamos ouvir está em Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira-mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus os espíritos maus, calam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, multidões seguiam Jesus por conta de tudo que ele realizava. Ouvindo aquilo que Jesus realizava, as multidões o seguiam, a fim de buscarem em Jesus o conforto, a cura, a graça de Deus, reconhecendo em Jesus tamanho poder. E vendo isso, Jesus orienta para que não digam quem ele é, que as pessoas precisam encontrar em Jesus esta identidade. Nós todos somos chamados pelo Evangelho a fazer essa experiência de encontrar em Jesus aquele que ele de fato é, que é Deus ali presente. E Jesus, ele se deixa conhecer. E é claro que se desde o Antigo Testamento ele foi libertando do mal aqueles a quem ele confiou a missão de evangelizar, de levar a sua palavra avante, aqueles que o procuram, aqueles que buscam a Jesus em seu coração e abrem a sua vida para ele, encontrarão em Jesus com certeza o caminho para viver plenamente o Evangelho. Por isso, aqueles que de fato pertencem a Jesus, aqueles que vivem a fé, são chamados pelo Evangelho de hoje a perceber esta confiança que devemos ter em Cristo, esta confiança que devemos ter naquele que traz a salvação em si e que realiza essas obras, mostrando que a sua autoridade vem de Deus, a sua autoridade vem daquele que o conduziu a esta missão. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós cada vez mais busquemos em Deus este caminho de confiança, buscando perceber essa autoridade de Jesus em nosso meio e que Ele realmente realiza em nós a obra, desde que nós estejamos sempre com o coração aberto a recebê-lo em nossa vida, em nosso meio, deixando Ele fazer parte de nossa vida, conduzindo o nosso coração. Por isso, que nós permitamos que Jesus adentre em nossa vida e nos faça crescer na fé, crescer com pessoas, para que assim nos libertemos dos males, das angústias, de tudo aquilo que nos impede de viver a fé. E sejamos encorajados pela palavra, pela força de Deus, a seguir firmes na vontade do Senhor. E nesse momento, também lembrando aquilo que nós refletimos sempre em nossa diocese, que se nós queremos realmente caminhar como Ele nos ensina em unidade, caminhando juntos, vivendo o Evangelho, precisamos deixar que Jesus vá modelando
o nosso coração, abrindo cada vez mais o nosso ser para que Ele transforme a nossa vida e nos faça perseverar em nossa fé. Nesta prece, nesse momento, coloquemos as preces nesse momento, vocês que acompanham, rezando por todos nós, pelas nossas paróquias, pela nossa diocese, para que enxergue de fato esse comprometimento, aquilo que Jesus quer realizar em nosso meio, pedindo a Ele que nos liberte cada vez mais dos males presentes, dos males que nos afligem, para que sejamos amparados por Sua graça, purificados cada vez mais com Seus dons e sigamos fielmente o Seu Evangelho, a Sua proposta de amor. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Nesse momento nos preparemos para a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.